Vamos conversar com o fisioterapeuta Bernardo Sampaio sobre dores no inverno. O que fazer para prevenir dores no inverno, doutor Bernardo Sampaio, tudo bem? Tudo bom, Regina? Tudo jóia. Antes de mais nada, por que no inverno dói mais? Essa é uma dúvida comum, né? E é assim, você sabe que a ciência mesmo ainda não conseguiu chegar numa conclusão final. Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem vários... Se a gente for pensar em dor, né? A gente tem que lembrar que dor é uma sensação, de uma maneira geral. Certo. Então a gente tem vários receptores no corpo, que algum desses receptores que levam essas informações lá para o cérebro, né? Para a gente entender a dor, eles não respondem muito bem com o frio, né? Não que eles desligam ou coisa assim, mas eles são mais sensíveis ao frio. Então, associa-se isso a sentir um pouco mais de sensibilidade. E, coincidentemente, as pessoas que já têm às vezes alguma patologia reumática ou já têm alguma dor crônica, coincidentemente, essas pessoas estão mais sensíveis e acabam ficando mais sensíveis por conta desse mecanismo. Tudo faz sentido. Ia continuar, desculpa. Não, perdão, eu falei. E uma outra coisa é que a gente tende a ficar mais que nem esses dias, né? Essa semana foi super gelada, né? Sim. Aqui em São Paulo. Então, assim, a gente ficou mais retraído, vamos falar assim, né? Tudo fechadinho Encolhido. ali. Então, isso aí pode gerar uma tensão muscular que não deixa de ser uma fonte de dor também. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutor Bernardo Sampaio, é mito ou verdade que dores musculares podem desencadear outros problemas como inchaço, cãibras e fraqueza muscular? Vamos devagar aí, vamos falar um meio a meio aí. Boa. Eu sei que eu tenho que ser taxativo, mas olha só. Inchaço só se realmente tiver uma lesão, se a dor muscular está vindo por conta de uma lesão, tá? Agora, cãibra, ela pode estar relacionada sim com dor muscular, principalmente se for um excesso, né? Às vezes a gente tem cãibra por um excesso de atividade, tá? E qual que é o outro? Desculpa, fugiu pra mim. Peraí, ali. Cãibras e fraqueza muscular. Sim, fraqueza muscular. Bom, você tem fraqueza muscular, dependendo da atividade, o quanto que eu vou usar essa musculatura, eu posso gerar dor, né? Então eu posso estar com essa dor muscular por conta de uma fraqueza. Perfeito. Não sei se eu consegui ser claro, eu não consegui ser taxativo no mito ou verdade. Mas a gente conseguiu entender. É mito ou verdade que as dores causadas pela artrite e pela artrose costumam se intensificar no frio? Então, aí a gente vai com uma verdade, né? Porque aí faz sentido um pouco com aquela coincidência que eu falei, né, desses receptores que a gente tem de dor, né? Então é comum, né? E essas pessoas já apresentam naturalmente um pouco mais de rigidez articular, né? Por conta da condição. Então a gente tende, na verdade, a sentir um pouco mais, intensificar um pouco mais essa rigidez, essa sensação, né? Tá certo. É mito ou verdade que alongamentos devem ser evitados enquanto houver dor no corpo? Opa, vamos de mito, né? Mito. Então, é mito. O alongamento é assim, olha, o alongamento, ele é legal, ele tem os seus efeitos, ele não tem um efeito preventivo para a maioria das lesões, das condições e lesões dessa parte ortopédica, tá? Algumas até têm um pouco de relação. O único cuidado que entra um pouco desse não alongar é quando eu tenho dor, às vezes dor por alguma questão de nervo. Então, às vezes, por exemplo, comum, quando eu tenho um sintoma de hernia de disco cervical, né? Que é normal a pessoa ter uma irradiação para o braço, um formigamento, né? E aí, se eu ficar tentando, em muitos casos, se eu tentar alongar essa região, que também fica mais rígido, às vezes a gente pensa que é muscular, se eu tento alongar isso, eu posso piorar o quadro. Entendi. Vamos direto para as perguntas? Bora. Então vamos lá, a Aline diz: costumo sentir muitas dores na perna quando faz frio. O meu joelho também dói muito. Dá para tratar a dor em casa com relaxantes e pomadas? O que devo fazer? Bom, vamos lá. O relaxante, na verdade, é o que se você já passou por alguma consulta médica, o médico te indicou. Às vezes, relaxante, eu penso na via oral, alguma coisa assim. Seriam os relaxantes musculares e, em último caso. Para a gente prevenir, trabalhar e tratar essas dores do joelho, o joelho tem que se movimentar, uma articulação, e é fácil de movimentar.
Então, exercícios simples, como exercício de levantar e sentar de cadeira, né? Tá sentada numa cadeira, estica e dobra o joelho. Eu colocando um movimento nessa articulação, ele tende a gerar uma analgesia, uma sensação boa aí de alívio, né? Poxa, caso isso não esteja funcionando, às vezes o uso de joelheira, às vezes a gente, joelheira sem furo na frente do joelho, só para aumentar um pouco a compressão articular e favorecer o movimento. Então, alternativas para favorecer o movimento é a melhor opção para a gente tratar essas dores generalizadas no joelho. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Kelly. O que é melhor para dores musculares? Compressas de água quente ou de água fria? Para dor muscular, água quente. Então, a água quente, o calor, ele vai fazer um efeito de relaxamento. Tá? O frio seria se você tivesse, existem até algumas contradições em relação a isso, mas o frio, de uma maneira geral, usar compressa fria quando a gente tem uma lesão. Então, às vezes, se eu tenho realmente um machucado, uma parte inflamatória de uma lesão no músculo, aí uma compressa fria vai bem. Mas, de maneira geral, para dor muscular, uma compressa quente é melhor. Certo. Liliane, as mulheres sentem mais dores no corpo no frio do que os homens? Sim, você sabe que tem alguns relatos, né? Tem alguns estudos que mostram que as mulheres às vezes são mais sensíveis que os homens na parte do frio, né? Talvez por essa relação que eu disse de alguns receptores aí não aceitarem muito bem as temperaturas mais baixas. Olha que interessante. Ofélia, Legal, né? estou com muitas dores na coluna. O que é melhor? Fazer repouso ou continuar com as minhas caminhadas? Eu adoro essa pergunta, né? Porque todo mundo acha que coluna a gente tem que fazer repouso quando tem dor, né? Eu já vou falar o seguinte, repouso relativo. Por quê? Se eu estou em crise, né? Claro que muitas vezes, vamos supor, uma crise de coluna lombar. Tá. Eu estou travado, eu não consigo movimentar muito. Mas se eu ficar parado só esperando a dor passar, pode ser que não seja tão benéfico quanto eu conseguir realizar as minhas atividades do dia a dia com um pouquinho de dificuldade, mas realizar. Então, movimento. Movimento é a primeira coisa que a gente tem que pensar para as dores de coluna. Tá? Isso de maneira geral. Uma coisa mais Sim. específica, orientação médica. Sim, é claro, porque daí a gente, o médico, o fisioterapeuta, também consegue diferenciar o porquê que está tendo aquela dor na coluna. Poxa, às vezes, pode ser, inclusive, coisa, né? até fratura, né? Se a pessoa teve uma queda, a gente não pode descartar, por exemplo, uma pessoa acima de 60 anos, quando a gente vai fazer uma avaliação, eu não posso descartar, por exemplo, a possibilidade de ter tido uma fratura. Perfeito. Tá certo. Eu vou agradecer a Fabiane Ashida, que é fisioterapeuta e fez a matéria com a tia. O Instagram dela é fisio.in, simples assim. Dr. Bernardo Sampaio, que é fisioterapeuta, também está no Instagram como @BernardoSam. Sam, S-A-M, tudo junto, Bernardo Sam. E o WhatsApp da clínica do Dr. Bernardo é 99881-0211. 99881-0211. Dr. Bernardo, prazer em recebê-lo aqui. Bom frio e até breve, Prazer, né? isso tudo meu. E vamos curtir esse frio agora, Pois né? é. Ai, no frio eu fico toda encolhida. Chega à noite eu tô cheia de dores. Você também?